Eu acho que o Santos, ele tá nos gerando, pelo menos a mim, e provavelmente o torcedor, se você assistisse o programa uma ontem, expectativa a gente diferente. falou tudo isso. O senhor tá virando negacionista, tá indo contra a ciência, tá todo mundo cansado, doutor. O senhor é médico. Fez uma semana, gente, para aí. Liberto, Faz 3 semanas que terminou a Copa do Brasil, os caras estão em campo de novo. É o seguinte, agora com o que o doutor falou, o jogador vai correr mais. É isso. O doutor acabou de falar que tem que parar com a lenga-lenga, isso vai fazer o jogador correr mais. Porque não tá hoje, num futuro próximo, se enfrentarem, o Palmeiras vai ser favorito. Ainda Falar do que aconteceu ontem, que foi uma aberração na copinha, né? Nós temos que falar isso também, bebida. Pois é. Segunda rodada do Campeonato Paulista. Clássico paulista entre Palmeiras e Santos. Quem é o favorito? Seja muito bem-vindo ao nosso canal e eu trago para você mais um corte do Jogo Aberto, apresentando, trazendo para você todas as informações a respeito desse grande clássico, aí válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. E na sua opinião, quem você acha que vai ganhar? O Palmeiras de Abel Ferreira ou o Santos agora de Gabigol? Deixe a sua opinião, deixe um comentário e também se inscreva em nosso canal. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, ó. Agora tá batendo uma brisa bem gostosa, ó. Gente, vocês estão percebendo, tá parecendo a Rose aqui no Leonardo DiCaprio, né? No filme Titanic, que agora tá batendo uma brisa que tá um calor aqui, mas a promessa é de temporal mais tarde. Esse tempo maluco no comecinho do ano, como tradicionalmente acontece, ó. Tamo aqui na Arena Barueri. Realmente, pessoal, eu frequento a Arena Barueri desde a fundação. O estádio tá bacana, tá moderno, tá legal, mexeram nas estruturas. Vamos dar uma rodada aqui, tô aqui com o Oliver Sá, tá com o Instagram, homem, agora ele tá demais. Bora mostrar um pouquinho pra vocês aqui os bastidores, ó. Vocês podem perceber aqui, ó, a rapaziada já montando toda a parada, já envelopando aqui o banco de reservas, a sala de coletiva, vestiário, muita coisa bacana. Inclusive, eu vou aproveitar para mostrar um pouquinho para vocês do gramado, gente, porque é gramado tapetinho, aqui é gramado artificial, ó. E o mais legal do gramado é que ele é tudo à base de cortiça. Vocês podem ver aí, eu peguei pouquinha cortiça aqui, vou até pegar mais para não quebrar nosso cinegro, ó. Corticinha, bonitinha, bem da cheirosinha, tá certo? Então isso aqui, ó, cheirinho bom de cortiça, porque aí o jogador cai, não tem aquela ralada como tradicionalmente acontece em outros gramados que não são tão bons. Então aqui, ó, gente, tá um verdadeiro tapete, sem problema, sem BO. Ontem teve polêmica aqui naquele gol que a gente tá mostrando com o Oliver Sá, o gol do impedimento contra Palmeiras e Vitória na Copa São Paulo. E do outro lado, Olivão, mostra aqui rapidinho, ó. Do outro lado a pergunta é, aquela bola entrou ou não entrou no jogo da Copinha entre Palmeiras e Vitória? Independentemente da situação do debate, o Palmeiras está na próxima fase. E agora o foco é no time profissional. De um lado, o Palmeiras, Alan Fala. E do outro, o técnico Juan Pablo Vojvoda. Hoje tem Clássico da Saudade aqui na Arena Barueri. Vamos ouvir Alan e Vojvoda a partir de agora do Jogo Aberto. Roda aí. Quando é clássico, a gente trata de uma maneira diferente. A gente dá aquele 10% a mais, né? 110 a mais. Então, a gente sabe que é um jogo importante. Clássico é um jogo à parte, a gente está aqui trabalhando a semana toda para jogar esses jogos, então acredito que a gente vai fazer um bom jogo e, se Deus quiser, sair vitorioso. A gente chega bem, a gente chega confiante, apesar de não ter sido uma temporada muito boa em 2025, a gente chega muito bem, confiante para dar o melhor aqui para Palmeiras. A gente sabe que a gente é capaz, a gente está trabalhando dia a dia para poder chegar em finais, para poder disputar títulos, então a gente sabe do que a gente pode fazer aqui pelo Palmeiras e a gente vai dar o nosso máximo para estar sempre ali brigando e ganhando títulos. O penso nesse rodízio, mas eu penso primeiro em manter uma estrutura que sustente essas mudanças também. ¿Sí? Então, sabemos que vamos a ter jogo cada 3 ou 4 dias, com uma temperatura muito alta. Então, o planejamento vai ter que ser de acordo com isso. ¿Sí? Segunda rodada do Campeonato Paulista, meus amigos. Apenas a segunda e nós já temos um clássico. Chico, de cara, assim, sua expectativa para esse jogo? O time do Abel já mais montado, entrosado, deve ter um revezamento, pelo menos o Abel faz muito disso. No início da temporada, Vitor Roque é dúvida, só que o Santos já precisando mostrar para o seu torcedor que 2026 é um ano completamente diferente. Jogo quente hoje ou ainda perna pesada, um clássico mais estudado? Não. Bom dia, Chico. Chico Moreira. Ronaldo. Bebeu água! Nossa, Bebi, mas não adiantou é o muito. Chico Moreira. Sabe que a perna pesada ela vai acontecer em alguns jogos ainda, porque na estreia a gente já viu isso, né? Natural. 8 dias, a gente ainda está numa pré-temporada.
E vejam só, um clássico já na segunda rodada. É o calendário, não tem como. Então, a chamada gestão física, ela tem que acontecer. Só que o torcedor não está muito preocupado com isso. E a tabela também não. Então, o São Paulo, por exemplo, que não é um assunto, que perdeu na estreia, vai ter que se recuperar já em seguida. Palmeiras e Santos. Porque senão daqui a pouco começa a se atrapalhar. Não, Mas Palmeiras e Santos precisam pensar nisso também. Agora, eu acho que o Santos, ele está nos gerando, pelo menos a mim e provavelmente no torcedor, se você assistisse o programa uma ontem, expectativa a gente diferente. falou tudo isso. A gente Mas falou tudo isso aí no programa ontem. Ronaldo, Agora hoje aqui ela perguntou, de folga, Chico, Ronaldo. o Palmeiras e o Santos. Eu não estava aqui ontem, desculpa. Então eu não assisti o programinha de vocês. Não contaram com a minha audiência, eu lamento. Mas falando E essa sobre voz o jogo, horrível? Moral pra nós. Falando sobre o jogo, eu tenho uma expectativa maior no Santos. O Palmeiras a gente já conhece, vem de um ano decepcionante, mas as coisas ainda vão acontecer. Agora o Santos eu tô, não empolgado, mas assim, eu tô otimista de que já na segunda também, nos próximos jogos, comece a desenvolver um futebol que não aconteceu no ano passado. Marco Aurélio Cunha, a sua expectativa também é essa? O noticiário do Santos tem te animado mais nesse início de temporada? Lembrando que no Santos tem muito palmeirense lá, né? Tem uma pequena filial do palmeirense ali dentro. Tem Zé Rafael, o Gabriel Menino tá chegando. Por sinal, o Gabriel Menino viajou com o elenco, tá? Ainda não é oficial a chegada dele, mas está com o elenco. Estão correndo contra o tempo para ele poder jogar. Tem o Mike, tem personagens que conhecem bem o Palmeiras, Marco Aurélio. O Santos tem um time que está mais experiente, com jogadores que vieram de grandes clubes também. Então isso ajuda a montar uma equipe para largar bem. Agora, futebol é engraçado, né? Começo de temporada, o time ainda está se arrumando. Aí vem o meio de temporada, o time está cansado, tem que poupar. Pô, meu Deus do céu, o jogador de futebol, ele treina, ele tem desgaste físico, o jogo é mais intenso. Mas que a gente fica muito em cima dessas amarras de que ainda está na pré-temporada. O jogador de futebol é um pouco mais forte do que tudo isso que a gente fala. Embora, lógico, tenha que ter um nível físico e técnico do meio para frente da temporada. O Brasil tem muito jogo. Mas a gente fica muito dando muleta para que o jogo seja pior do que poderia ser. Então, eu acho que nós temos que ver o jogo como talentos, jogadores bons, que vão querer ganhar porque é um campeonato curto e largar de mão dessas coisas de que está se arrumando, o time ainda não está pronto, ainda não vieram os reforços. Essa história de que o ano só começa depois do carnaval, não cola, cara, isso né, cansa. Põe o time em campo, joga, não dá desculpa, vamos ver o que acontece. Senão vamos falar do que aconteceu ontem, que foi uma aberração na copinha, né? Nós temos que falar isso também, bebida. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre a copinha. O Chico, nosso especialista de arbitragem. Quero ver essa voz aí do Chico, o Chico vai hidratar, precisa fazer o aquecimento vocal, mas ali, Ronaldo, tem um negócio chamado espelho. Espelho? No programa, que aí tem uma ordem. A gente vai seguindo a ordem, aí esse assunto fica daqui a pouco. Eu tenho uma voz na minha cabeça aqui falando, eu não sei o que é, não. Ronaldo, o seu time também foi uma voz. Tem toda uma ordem. Essa eu conheço. Eu estou ouvindo vozes, bebida. Eu vou te ajudar, é fácil essa gente. Muitas vozes palmeirenses, meu Deus! Lívia, você tá precisando de férias, Lívia. Olha, você tá merecendo umas férias, rapaz, Lívia. desde o Natal pra cá, o jogo tá chegando em 2027 já tem um ano em apenas E tem um mês. surpresa pra você também. Uma voz da minha cabeça aqui tá falando, tem surpresa pra Lívia. Tem não. Sgarbi, meu amigo, o que você espera pra esse jogo, o primeiro clássico do Campeonato Paulista, se bobear, o primeiro clássico dos estaduais, já um Palmeiras e Santos, pra gente curtir aqui? Eu também espero um ano do Santos melhor, até porque se fosse pior, pelo amor de Deus, né? Mas, na minha opinião, sempre que Palmeiras e Santos, pelo menos hoje, num futuro próximo, se enfrentarem, o Palmeiras vai ser favorito. Ainda mais jogando em casa, né? Na segunda casa, entre aspas, mas com a força da torcida. O Palmeiras tem mais time, tem mais elenco. O Santos tem um principal jogador, que é o Neymar, que ainda se recupera da cirurgia, que aí sim, quando voltar em ano de Copa do Mundo, claro que a tendência é que jogue muita bola, só que tá sem esse jogador ainda. Então, quando o Palmeiras e Santos se enfrentam, o Palmeiras é favorito. Eu concordo até com o doutor, mas, doutor, você tá bravo hoje, doutor. Não gosto quando fala em começo de temporada. Não, mas doutor. É paulista. A gente sabe que os focos são diferentes no ano. Já começa brasileiro. O Palmeiras, nos últimos anos, parou um pouco de priorizar o paulista na primeira fase. Esse ano... Aí perdeu, tomou um sacode do Coringão. De quem? Do Coringão? Do Coringão. Então tá aí, mas você vai ver domingo. Mas é justamente... Não, nem eu acredito nisso. Mas é um jogo importante para as duas equipes. Ainda fala sobre isso, né? Na minha opinião, é um campeonato muito traiçoeiro, mas muito. Esse Paulista, nesse novo formato,
quem não se adaptar rápido corre risco. Nós falamos isso ontem também, no programa. Mas tem gente que assistiu, eu tô repetindo. E você tava. Mas corre risco. Eu quero saber, porque eu não tava aqui ontem. Então, corre risco. que ver o programa. É um Paulista diferente. É um Paulista diferente, formato diferente. Os dois conversam lá fora depois. Sabe o que é espelho? Sabe o que é espelho do programa? Vocês vão conversar lá fora. O espelho do programa. Foi muito feliz quando fala sobre... Começou a temporada, vamos tirar essa coisa de que é início, porque o brasileiro já começa dia 28. E o brasileiro, se você começar nesse lenga-lenga do jogo pesado ainda, perdeu ponto no início, então é o seguinte, agora com o que o doutor falou, o jogador vai correr mais. É isso. O doutor acabou de falar que tem que parar com a lenga-lenga, isso vai fazer o jogador correr mais. Porque não tá ele vai ter mais força. Saber como ele ficou 8 dias só fazendo a pré-temporada e agora ele vai correr mais só pelo que o doutor falou. Fiquem tranquilos. Eu vou defender o doutor porque a opinião é dele. A opinião é dele e ele acha que sim, que tem que parar. Pronto, tá bom. Com esse carinho no jogador que nas férias faz o quê? Joga bola. Nas férias joga bola. Isso, joga bola. Nas aí começa as temporadas. Tiveram férias, uma semana, gente. Para aí. Faz 3 semanas que terminou a Copa do Brasil, os caras estão em campo de novo. O Capelanes quer marcar presença no nosso debate. Lembrando que o Capelanes está lá na Arena Barueri, onde vai acontecer o primeiro clássico do Paulistão, Palmeiras e Santos. Fala, Capela. Lá vem besteira. Eu não tenho nada contra o Barueri. É uma sublinhada rápida, porque eu tenho uma sugestão aqui para os chefes da Band. Para toda a família, um beijo no coração de todos vocês. Me deem um programa chamado o seguinte esse ano, O Caçador de Incoerências. João Paulo Capelanes, O Caçador de Incoerências, que é o que eu mais gosto de fazer. Mais ou menos por aí, O Caçador de Incoerências. Doutor Marco Aurélio Cunha, meu presidente, com todo o respeito que eu tenho à sua sapiência, à sua pessoa, ao seu caráter, à sua índole. O senhor é o primeiro... Durante todo o ano passado a falar, a imprensa tem que pegar mais leve, a imprensa não tem paciência, se ganha quarta vale, se não ganha domingo não vale. Aí o senhor, no começo de temporada, que foi um calendário atípico, da temporada passada para essa, agora o senhor fala que é lenga-lenga. O senhor tá virando negacionista, tá indo contra a ciência, tá todo mundo cansado, doutor, o senhor é médico. Mas Você acha que eu vou acreditar nisso? Tá todo mundo cansado? Não. Tá todo mundo ainda não preparado. É bem diferente do que você tá falando. Doutor, cansado é o cara que tá morto. Eu tô cansado. Eles ainda não estão preparados. Mas isso impacta no jogo. Impacta no jogo, mas o fato que você toda hora dá essa desculpa, o sujeito fala, então, ainda tô. Vamos jogar futebol, gente. Depois a gente analisa. Ô, Cicinho, até porque... Mas eles não estão preparados. Mas não estão preparados, mas vai ter jogo. E é hoje nesse estádio que você está, hein? E mais, se prepara durante o próprio campeonato, durante o próprio jogo. A época antiga, a gente fazia amistosos de preparação. Hoje já começa no jogo. Qual o problema? Doutor, você é médico para falar isso? O mundo mudou. Você é médico para falar isso? Cicinho, o quanto pode impactar no início da temporada já um clássico na segunda rodada, tanto para o físico quanto para a pressão do time, para o calendário? Esse é o detalhe. Olha, Lívia, a questão é o seguinte, eu nunca vivi, né, na minha carreira profissional, um período tão curto assim de preparação, né? O jogador, ele chega no final do ano, ele já chega exausto. Então, 7 dias não dá para recuperar o atleta assim. Lógico, tem atletas que nesses 7 dias fez jogo beneficente, participou de pelada, como aconteceu lá com jogadores do Palmeiras. Então, assim, é de cada um. E vai também do organismo de cada um. Eu era um cara que eu gostava o quê? De jogar quarta e domingo, não gostava de treinar. Tem cara que joga quarta, no domingo ele está cansado para o jogo. Ele precisa de um período maior de recuperação. Então aí vai do organismo de cada atleta e o que estiver melhor, obviamente, entra em campo. Mas assim, nesse período curto, é muito desgastante, sim. O cara, não adianta falar, tá fazendo pré-temporada. Na verdade, o cara tá recuperando ainda de tudo aquilo que aconteceu durante a temporada, que foi desgastante. Gracena, o Abel, na sua chegada... Opa. Você não tá com moral, não, hein? É um discurso, se perde é outro. A gente sabe como funciona o estadual, que muita gente ignora. Mas se perde, vem uma pressão enorme, né? E se ganha, falam que é obrigação, porque era só um estadual. Então, precisa decidir onde vai essa régua aí. O Abel falou em coletiva ali na sua apresentação, se não me engano, para a TV Palmeiras, que o time só estaria pronto daqui a 4 semanas. 4 semanas é o brasileiro. Aí a gente vem pontuando aqui como o Paulista se tornou traiçoeiro e o tiro é curto, com grandes clássicos, já na segunda rodada, por exemplo. Um mês eu volto a jogar também. Por isso que a gente fala a questão do elenco. Eu volto a jogar. Para você tentar rodar o elenco, principalmente nesse início de campeonato. Porque
Cada organismo vai ter uma situação. Até porque eu, quando chegava na pré-temporada, eu era um dos últimos a jogar. Porque até a minha condição física não era igual aos outros. E a questão realmente que eu vejo mais, a individualidade hoje dos trabalhos que estão fazendo os times de futebol. Antigamente era todo mundo igual, corria do zagueiro com o atacante, com o lateral. Tiro de mil, era todo mundo. E era todo mundo. Hoje já não. Hoje cada posição já tem um tipo de treinamento. E isso acaba também facilitando e otimizando o tempo para que o treinador, né, escala esse jogador dentro do campo. Por isso que a gente fala a questão que eu falei, a questão do elenco. De repente o treinador vê assim, não, esse aqui tá bom, não, esse aqui a gente vai segurar um pouquinho mais, que de repente pode estourar. Então acho que é um momento sim de pré-temporada. Eu vejo que os jogadores hoje se preparam mais ainda do que na nossa época. Porque hoje os caras não querem perder tinha tempo. jogador em dezembro do Corinthians entrando em ritmo. Então não quer perder tempo. Fora de ritmo ainda. Quem é o favorito para essa grande partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista? O Santos ou o Palmeiras? Palmeiras ou Santos? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se gostar do vídeo também deixa o seu like. Se inscreva também no nosso canal, sem esquecer que os créditos aí vão para o canal Jogo Aberto.